3 até o versículo de número 12, mas hoje nós vamos nos ater na explicação aos versículos 7 até o versículo 12. Eu vou ler a partir do versículo 3, porque no domingo passado eu já expliquei para os irmãos do versículo 3 ao versículo 6. Vou ler para a gente ter uma sequência, né? Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 a 12. Eu falei capítulo 3, eu acho? Acho que eu falei errado, né? Efésios 1, de 3 a 12. Antes de lermos, só uma explicação geral. Aqui, irmãos, nós vamos ver que Deus, antes da fundação do mundo, Ele elaborou um plano. E o plano de Deus era escolher alguns com o propósito desses que Ele escolheu. O propósito é que eles fossem santos, separados para Deus, e que eles, dia após dia, buscassem o Senhor, buscassem essa santificação, ou seja, dia após dia estarem separados para Deus. Então, olha só, Deus teve um propósito antes da fundação do mundo, um plano, Ele traçou um plano. Nesse plano, Ele escolhe alguns para serem santos, para estar com Ele. E Ele já dá um destino prévio para essas pessoas. Que destino é? Eles seriam adotados. Ou seja, eles não eram filhos de Deus, mas em algum momento Deus os adota. E aí passa a ser pai dessas pessoas. E esse era o plano. E nós vamos ver que esse plano começa a ser concretizado em Cristo Jesus, quando Cristo vem. Esse plano, todo ele seria concretizado em Cristo. E quando Cristo vem, nós começamos a ver esse plano, então, sendo colocado em prática. Então, vamos ver o texto, se é isso mesmo que ele está dizendo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel, você vê qual carro que está lá fora para... Será que é da faculdade? Não, pode ficar tranquilo. Porque aí eles estão tendo aula. Ah, não pode. Tá. Então vamos lá. Voltando. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Olha só, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então veja que Deus está dizendo, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Agora esse vai mostrar a razão ou o propósito, né? Qual que é o propósito dele ter nos escolhido? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Além de nos escolher, nos deu um destino prévio. Olha só, e em amor nos predestinou, ou seja, antes da existência já deu um destino, então um destino prévio, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Veja aqui, a escolha é em Cristo, a adoção é em Cristo, as bênçãos é em Cristo, tudo por meio de Cristo Jesus. É por isso, gente, que Cristo deve ser o centro de tudo na nossa vida. É o centro na igreja, na pregação. É o centro do nosso viver, na adoração. Nosso viver aqui, o nosso viver lá fora, no meu trabalho, eu preciso fazer tudo para a glória de Cristo. Cristo deve ser o centro, porque é tudo por meio dele. Por meio de Cristo, segundo o beneplácito ou sua boa vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, como é que Deus executa esse plano então? A partir do versículo 7. No qual
temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então veja bem, meus irmãos, Deus traçou esse plano, nos escolher para sermos seus filhos, certo? Versículo 4 e versículo 5 nos mostram isso. Qual que era o plano de Deus? Nos escolher, para quê? Sermos irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis perante Ele, ou seja, perfeitos, e para sermos, e para nos adotar, né? Nos predestinou para nos adotar, para sermos seus filhos. Veja bem, como é que Ele começa? Para que Ele fizesse isso conosco, o que foi necessário? Versículo 7. No qual, em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Veja bem, para que Deus pudesse nos adotar, Ele teve que fazer isso por meio da redenção de Cristo. Pastor, não entendi ainda. É o seguinte, gente. Nós não tínhamos uma dívida. Eu falei isso no início. Deus fez um pacto com Abraão. Abraão, se você pode comer de todos os frutos do jardim, tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto você não vai comer. E Deus disse o seguinte, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ali, Deus disse a Adão o seguinte, ou você não come e permanece com vida, ou você come e morre. O que Adão fez? Morreu. Naquele momento, gente, que Adão morreu, pastor, mas ele ainda continuou com vida. Sim, mas ele não foi separado da presença de Deus, expulso da presença. Isso significa morte espiritual. Naquele momento, toda a humanidade foi separada de Deus e morreu espiritualmente. Pastor, mas eu nem tinha nascido. Problema nosso. Porque Ele era nosso representante. Deus fez toda a humanidade através de duas pessoas, Adão e Eva. E quem era o representante legal da humanidade? Adão. Ele escolheu morrer, ser separado de Cristo. E por causa disso, todos nós fomos separados de Deus. Todos nós também fomos separados. Então veja bem, se Deus disse que nós morreríamos por conta disso, então, ou ele provia um outro meio de salvação, trazendo um outro representante, ou então não tinha como Deus nos salvar. Como assim, pastor? Veja bem, eu não morri por causa da representação de Adão, mas por causa da representação de Cristo eu posso ser salvo. Cristo é o segundo Adão. Cristo veio como uma salvação do pecado de Adão. Então, veja, se em Adão eu morri, e isso vem por causa que eu nasci homem, simplesmente nascer homem, em Cristo, pela fé, eu posso ter a salvação. Se eu tiver fé em Cristo Jesus, a salvação que eu perdi com Adão, eu posso ganhar com ele. Mas veja, gente, Deus não poderia ter feito isso se a dívida não fosse paga. Porque senão ele deixaria de ser justo. Para ele salvar alguns, ele teria que pagar a dívida deles. Então, veja, a nossa salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas para que ele pudesse me salvar dessa maneira, ele precisava pagar o preço dos nossos pecados.
É por isso que aí o texto diz, olha, que em Cristo, nele nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. O que que Jesus estava fazendo na cruz? Ele estava morrendo a nossa morte. A morte que Deus disse lá para Adão, certamente você vai morrer. Ou seja, havia uma obrigatoriedade de um cumprimento, de um dever ou de uma consequência, melhor dizendo, do pecado de Adão, que é a morte. Por isso, para que Deus nos salvasse, para que Ele nos adotasse, para que nós pudéssemos ser seus filhos, a dívida teve que ser paga. Por isso Jesus, Deus o Filho, assume a natureza humana, por quê? Para pagar por um humano, precisa ser outro humano. Então ele assume a nossa natureza, ele se torna humano e ele vai para a cruz. Agora, um humano normal só conseguiria pagar por um outro humano. Para que ele pudesse carregar o preço de toda a nossa, todos os crentes nele, para que ele pudesse suportar todos os pecados de todos nós, ele precisava ser Deus, senão ele não conseguiria fazer isso. Para vencer a morte, ele precisava ser Deus, senão ele não conseguiria. É por isso que ao invés de criar um outro meio de salvação, um outro humano, talvez fazendo isso, não, ele mesmo assume a natureza nossa e vem ser um outro representante de Adão. E ele vem pagar pelos nossos pecados. É por isso, gente, que no versículo 7 está dizendo, no amado, em Cristo, nós temos a redenção. Pelo seu sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados. Então veja, se eu tenho fé em Cristo Jesus, ele passa a ser meu representante. Eu deixo de ser representado por Adão. E eu sou representado por Cristo. Em Adão, eu fui condenado. Mas em Cristo, eu sou justificado dos meus pecados, porque ele pagou a dívida. É por isso que em João, capítulo 19, versículo 30, Jesus diz lá as últimas palavras, está consumado. Eu paguei a dívida. É por isso que no versículo 13 e 14 de Colossenses capítulo 2, que nós lemos antes na liturgia, está dizendo que Cristo removeu o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Ou seja, ele pegou tudo que constava contra nós e encravou na cruz. Isso é a redenção que nós temos nele. Isso é a remissão dos nossos pecados que nós temos nele. Então veja que o que nós temos em Cristo é redenção e remissão. Redenção, gente, é a mesma coisa que libertação, nos livrar. Deus nos escolheu com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis, não é mesmo? O que é alguém irrepreensível? Alguém que não tem erro. Pastor, mas assim, tá, beleza, eu creio em Cristo Jesus, mas eu peco muito. Se você pensa assim, eu também penso. Eu tenho convicção que por mais que eu lute contra o pecado, eu ainda sou um grande pecador. Mas veja bem, em Cristo nós temos a libertação da nossa dívida, nós não devemos mais. E nós temos a libertação também do próprio diabo, ele não tem domínio sobre nós. Nós temos a libertação do mundo, e nós vamos ver isso no estudo de Efésios mais para frente também, que nós não mais precisamos necessariamente andar como o mundo anda, como o mundo pensa, porque nós fomos libertos disso. E interessante também, nós fomos libertos de nós mesmos, da nossa velha natureza. Eu sempre digo que nós precisamos acordar todos os dias, olhar no espelho, apontar o dedo para aquela imagem e dizer, você é meu pior inimigo. Porque eu constantemente sou traído por mim mesmo. O meu orgulho me derruba. A minha soberba. O meu orgulho me impede de fazer as coisas certas. Os meus desejos me impulsionam a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas o que acontece?
Cristo nos liberta de nós mesmos, gente. A gente é capaz de buscar a perfeição, a santificação. Por mais que a gente só vá alcançar isso lá na frente, mas eu já tenho a libertação de mim mesmo, porque Cristo me libertou. Nele eu tenho redenção, remissão. Então eu posso lutar contra esses pecados. É engraçado que tem muito crente que não entende isso. Porque tem muito crente que quer continuar sendo o que ele é. Fala, não, pastor, eu sou assim mesmo e não mudo. Como? Você crê em Cristo Jesus? Crê. Então Cristo te libertou de você mesmo. Você é capaz de mudar. Meus irmãos, eu sou capaz de ser um esposo melhor. De ser um pai melhor do que eu sou. Você, esposa, é capaz de ser uma esposa melhor. Uma mãe melhor. Nós somos capazes de ser irmãos melhores. Pessoas melhores. Nós somos capazes, porque Cristo nos libertou de várias coisas. Nos libertou da penalidade do pecado, não há mais dívida. Nos libertou das garras do diabo, do pensamento deste mundo. Nos libertou de nós mesmos. Nele nós temos redenção. Mas a gente precisa primeiramente entender isso e querer isso. E é nos aproximando mais e mais dele que a gente vai, então, conseguir ser esse filho, porque Deus nos escolheu para nos adotar, e Ele nos adotou em Cristo, então nós seremos um filho irrepreensível. Para ser um filho de Deus irrepreensível, eu preciso lutar contra todas essas coisas. Agora, de que maneira que essa graça, né? Porque isso vem para nós sem preço algum. Como é que essa graça foi derramada sobre nós? Olha o final do versículo 7. Vai dizer que essa graça ela é rica, segundo a riqueza da sua graça. É uma graça rica, ela é rica. O que Cristo fez na cruz por nós é uma riqueza tremenda, gente. O sangue de Cristo é a maior riqueza do mundo. E ele foi derramado sobre nós. Era o sangue do próprio Deus. Eu sempre falo, né, para a igreja também, que nós não temos a noção da riqueza que nos une. A gente tem aquela ideia de que irmão de sangue, que é o mais forte, né? A quem nasceu do mesmo ventre. Então, eu facilmente posso ser enganado por isso, achando que as minhas irmãs de sangue, como a gente fala, né, porque nasceu da mesma mãe, que elas são mais importantes ou o que nos une é muito mais forte do que une você a mim e eu a você. Facilmente eu posso ser enganado por isso. Não, pastor, o sangue que corre nas veias, né, o irmão de sangue é mais forte. E eu sempre pergunto para a igreja, meus irmãos, acaso o que nos une não é sangue? O que torna eu e você irmãos não é o sangue de Cristo? O sangue mais precioso que existe no mundo? Nós devíamos viver como tais. Como irmãos de verdade mesmo. Deus nos adotou para ser uma nova família. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode parecer pesado, mas é a realidade. Mas se os nossos irmãos de sangue, que correm nas veias, não se converter, nós não passaremos a eternidade juntos. Mas nós aqui, se todos aqui de fato, de verdade, tiverem entregado suas vidas a Cristo Jesus, que entender que você merece o inferno, mas por causa de Cristo, você pode estar com Ele na eternidade e entender que é só por Ele, eu te digo que todos nós estaremos juntos na eternidade. Então, o que deve nos unir, e a gente precisa entender isso, é a riqueza dessa graça que foi o sangue derramado na cruz. Olha a riqueza que nos une. Uma outra coisa que nós vamos ver aí no texto
é que esta graça, versículo 8, que Deus derramou, essa graça, ela foi derramada abundantemente. Olha só, um outro adjetivo dessa graça, ela é uma graça abundante. Abundante é algo que sobrepuja. Eita, pastor, abundância. O senhor quis explicar e falou sobrepuja. É um negócio grande demais. Maior do que os nossos pecados. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa, meus irmãos, preste atenção, não importa quão pecador você seja. Não importa quão pecador você seja. Talvez você fosse o pior assassino. Talvez você fosse a pessoa mais corrupta do mundo. E de repente você se deparasse diante do Evangelho, que é isso daqui. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E você fala, meu Deus, ele morreu para pagar o preço dos meus pecados. Mas aí você fala, não, mas os meus pecados são grandes demais. Não importa a quantidade deles. Se eu entender que eu sou uma pessoa que merece o inferno, mas que Jesus pode me libertar dele, por causa do sangue derramado na cruz, e eu entregar a minha vida a ele, não importa o quanto de pecado. Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ou seja, a graça foi ainda maior do que o pecado. A graça de Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que ela pode apagar toda e qualquer multidão de pecados. A gente precisa pensar nisso, meus irmãos, para que a gente se sinta grato a Deus. E é importante eu olhar para mim e me ver como o pior dos pecadores. Paulo, no capítulo 1 da primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz ali que a palavra é digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E ele termina o versículo dizendo, dos quais eu sou o principal. Paulo não está ali com um falso moralismo ou aquela humildade, falsa humildade, né? Não, eu sou o pior pecador, porque ele estava se comparando com os outros e dizendo que ele era pior mesmo. Não. Paulo está ali olhando para dentro de si. Ele não conhece o interior dos outros, mas ele conhece o seu interior. E ao olhar para o seu interior, ele duvidava que teria alguém pior do que ele. A gente precisa ser assim. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver que no meu interior, olhar para dentro dos meus pensamentos, para as minhas vontades, e tomar consciência de quão ruim, quão mal eu sou, ao ponto de duvidar. Falar, gente, será que tem alguém pior do que eu? Não, não tem. Eu sou o pior. Para que eu tenha condições, dessa maneira, de entender o preço que Jesus pagou na cruz pelos meus pecados. Porque aí eu vou ter a real noção do sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu e suportou a dor e o sofrimento de cada pecado meu. Isso nos ajuda também a não ficar comparando uns com os outros. Porque às vezes a gente acha assim, não, tá, Jesus morreu por mim, mas eu sou até bonzinho. Mas por fulano, não é possível. Tem muitas vezes muitas pessoas que não entendem que o fato de Jesus salvar é uma graça, independe da pessoa. E muitos podem até pensar que isso é injustiça. Mas gente, esse camarada aqui é tão bonzinho e vai para o inferno, aquele lá é um cara trapaceiro, malandro. E Jesus salva? Não. Eu pergunto a você, para salvar, a dívida de cada um não teve que ser paga?
o próprio Jesus, Deus Filho, se encarnou e pagou por cada um? Falando assim na nossa linguagem, se você tivesse que pagar o preço de alguém que deve R$ 200, ou então alguém que deve 10 milhões de reais, por quem que você escolheria pagar o preço? Eu não, vou pagar só 200, ué, né? 10 milhões de reais, primeiro que eu nem tenho. Não tem nem o dízimo disso. Como é que eu vou pagar o negócio? Eu vou pagar. Agora veja bem, Jesus, ele escolheu pagar o preço de pessoas que às vezes têm mais pecados do que outros que têm menos. Mas quem que pagou o preço? Foi ele. Só que ali o preço não foi dinheiro, foi o sangue derramado. Para derramar o sangue, ele teve que levar a dor e o sofrimento de cada pecado de cada um. Vocês lembram da história de Esaú e Jacó? Vamos olhar para a história de Esaú e Jacó, gêmeos. Nasceram da mesma mãe. Esaú era um homem exemplar. Ia caçar, honrava seu pai, um homem correto. Jacó era malandro, preguiçoso, não fazia nada, ficava em casa cozinhando. O irmão dele chega cansado, pronto para morrer ali, de fome. Está lá a comida cheirosinha, Esaú vê e falou, rapaz, me dá um pedaço disso aí. Eu só te dou se você me vender o seu direito de primogenitura. Olha que malandro, cara. Era o irmão dele. Olha a malandragem. Aí junta a mãe com ele, rouba a bênção do irmão e ele teve que fugir. Aí ele chega lá na casa de alguém também, do sogro, que seria o sogro dele, começa a enganar o sogro dele. Aí o sogro dele engana ele também engana. Malandro. Jacó, o nome Jacó significa duas caras. Eu pergunto a você, quem que Deus escolheu? Jacó. E não Esaú. Pastor, parece injustiça. Mas preste atenção. Isso é para a gente entender que não tem a ver com a nossa bondade ou a nossa maldade, mas tem a ver com a escolha e a bondade de Deus. Se ele escolheu salvar Jacó, é para que você e eu entenda que a graça de Deus ela é tão grande que ela pode perdoar qualquer tipo de pecado. Mas entenda, Cristo sofreu por todos eles. Então, ele sofreu por cada um de nós para pagar o preço das nossas dívidas. Veja o quanto a graça é maior do que os nossos pecados. E ele fez isso, o versículo 8 também diz, termina dizendo que além dela ser imensa, ela também é sábia e ela é prudente. Deus foi sábio da maneira como ele conduziu todas as coisas e prudente para nos salvar. Meus irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? O que nós podemos tirar de lição prática para as nossas vidas? Veja, você e eu devemos servir a Deus, ler a Bíblia, procurar estarmos juntos, cultuar o Senhor. Não é para sermos livres do inferno. Deve ser por gratidão. Nós devemos servir a Deus no mundo, no trabalho, em casa, em tudo. Veja, não é por medo. Jesus já pagou o preço. Eu tenho que fazer isso por gratidão. Olha o que ele fez. Eu sou um dos principais pecadores, eu preciso pensar assim, e ele pagou o preço por mim. Isso deve nos levar a ter uma gratidão tão grande por ele, ao ponto de dedicar a nossa vida ao serviço dele. Pastor, como é que eu dedico a minha vida então ao serviço dele? Eu tenho que largar tudo, ser pastor, ou ser cantor, ou ser missionário? Não. Você precisa passar a fazer tudo o que você faz na sua vida para ele. Como se fosse para ele, honrando a ele.
Aquela velha história do sapateiro lá quando se converteu, Lutero, quando Lutero estava pregando, o sapateiro se converteu, chegou para Lutero e falou assim: ô Lutero, eu me converti, agora o que eu faço? Lutero diz para ele: olha, faça bons sapatos e venda por um preço justo. É isso que é dedicar a nossa vida a Deus. O que é que você faz de melhor na sua vida? Faça para Deus. Se você serve alguém no seu trabalho, se você é uma secretária ou um secretário, pense, em última instância, você não está fazendo o seu serviço para aquele patrão direto, mas é para Deus. Faça o melhor para honrar a Ele. Se você é um empregador que emprega pessoas, seja generoso, seja justo, entendendo que você está fazendo isso para Deus. Tudo nós precisamos fazer isso, mas mais do que lá fora, a gente precisa fazer também aqui. Quando digo aqui, quando estivermos reunidos no seio da igreja, eu preciso servir uns aos outros. A igreja precisa de quem faz o cafezinho. A igreja precisa de quem lava os elementos da ceia. A igreja precisa de quem organiza os bancos. A igreja precisa de alguém que se importa com o outro, que aconselhe. A igreja precisa de alguém que imprima os desenhos para as crianças pintarem aí na hora do sermão. A igreja precisa de tanta coisa, nós precisamos servir por gratidão. É isso que nós precisamos fazer, por gratidão. Então veja, Deus quis nos salvar, certo? Antes da fundação do mundo, Ele traçou um plano. O plano era escolher pessoas para serem santas e irrepreensíveis. E então Ele deu um destino prévio para essas pessoas, que elas seriam seus filhos. Santos nós já somos, porque fomos separados para Ele. Filhos nós já somos, porque Ele nos adotou por meio de Cristo Jesus. Ainda não somos irrepreensíveis, mas podemos ser. Certo? Como é que Ele executa esse plano? Enviando Cristo Jesus para morrer, pagar o preço dos nossos pecados. Depois que Ele paga o preço dos nossos pecados, aí sim, nós podemos então servi-lo. E veja que isso é uma graça. É uma graça que é rica, é abundante, é sábia e é prudente. Versículo 9. Ele desvendou esse mistério da sua vontade. Isso estava oculto. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. O que era? Esse mistério foi revelado a nós. Que mistério que era esse? Está no versículo 10. De convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. O mistério de Deus era o seguinte, que Ele refaria todas as coisas que foram danificadas pelo pecado. E todas essas coisas estariam novamente reconciliadas com Ele, com Deus o Pai, em Cristo Jesus. Ou seja, tudo converte para Cristo Jesus. Novo céu, nova terra, novo homem, tudo vai estar em Cristo, caminha para Ele. E nele nós seremos nova criatura. Ou nele nós seremos novo homem. E quando digo homem, o ser humano, não é homem e mulher. Nós seremos refeitos em Cristo Jesus. O céu será refeito, a terra será refeita. Vai haver um dia em que tudo vai ser restaurado em Cristo Jesus. Essa vai ser a plenitude do tempo em que tudo vai ser restaurado em Cristo Jesus. A Bíblia também fala da plenitude dos tempos quando Deus enviou o Cristo Jesus. E plenitude significa algo completo, perfeito. Um momento certo. Houve um momento certo na história para Cristo vir, e Ele veio. Há um momento certo na história para que Ele volte. E todas as coisas estão convergindo
nele, para ele. Isso era um mistério, mas que foi revelado para nós. Então, irmãos, veja bem, nós já temos a redenção dos nossos pecados. Eu já sou livre. Eu posso lutar contra o pecado? Contra o diabo? Posso. Posso lutar contra o pensamento do mundo? Posso. Posso lutar contra mim mesmo? Posso. Eu já sou livre do pecado, da penalidade do pecado? Sim, eu não devo mais. O pecado ainda habita em mim? Habita, mas ele também me libertou de mim mesmo. Eu posso lutar contra o pecado. Agora eu estou caminhando para um momento em que tudo vai se convergir em Cristo Jesus. E aí já não vai haver mais essa necessidade de lutar. Olha que maravilha que foi revelada a nós. Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. E aí Paulo vai concluir dizendo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Nós fomos feitos herança de Cristo Jesus, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo conclui aqui explicando para nós que se eu entender todo esse plano que Deus traçou desde o início e tem concretizado em nós, a nossa vida vai refletir ou ela vai levar as pessoas a glorificarem a Deus. Olha só, como é que isso acontece? Nosso pensamento para a gente fechar aqui. Se eu entender que eu estou aqui porque Deus um dia me escolheu, não depende de mim, depende dele. Ele me escolheu. Mas ele me escolheu não com o propósito de ser pecador. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele me escolheu para ser santo e irrepreensível. Então há um propósito na escolha dele. Se eu estou aqui é porque ele me escolheu e tem um propósito. E eu preciso caminhar para esse propósito. Ser santo, ser irrepreensível. Se ele me escolheu para ser isso, mas ele também me destinou para ser seu filho, então hoje eu sou filho de Deus e você também, nós somos irmãos. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos agir como irmãos. E se eu entendo que ele fez isso, não é porque ele viu alguma coisa boa em mim, mas é porque ele resolveu pagar o preço por mim, eu vou ver o quanto que essa graça de Deus é abundante, maravilhosa, eu vou ser grato. E se eu entender que tudo isso caminha para um dia nós estarmos em Cristo, eu tenho que caminhar na direção dele, eu vou ter uma direção certa para a minha vida. Então veja só, eu vou ter consciência de que eu estou aqui com um propósito de ser irrepreensível, eu preciso buscar isso. Eu vou ter consciência de que nós somos irmãos, nós vamos viver como irmãos. Pode nos faltar tudo nessa vida, mas ainda assim a gente vai ter gratidão, porque a graça de Deus ela é tão grande que ela foi capaz de perdoar todos os nossos pecados, a gente vai viver feliz. E a gente vai ter um propósito de vida, de viver para a glória dele, buscando a glória dele, buscando em Cristo Jesus, olhando para frente, como Paulo também nos ensina, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e caminhar para ele. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, gente, esse povo é diferente. E eles vão dar glórias a Deus por causa da gente. Eles vão glorificar a Deus porque eles veem em nós amor de verdade. No nosso meio, há muito pecado. E a gente vai se ofender uns aos outros por causa dos nossos pecados. Lembre que a gente foi liberto dele, a gente pode lutar contra, mas ele ainda habita em nós. Vira e mexe, eu machuco alguém, magoo alguém. Ele vai existir, mas precisa haver perdão. E a gente precisa se amar. Muitas coisas vão nos entristecer. A gente vai perder as coisas, bater o carro, perder o emprego, alguma coisa nesse sentido. Mas lembre-se, ainda assim, a graça de Deus é grande demais, eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar. Então, quando eu entendo todas essas coisas, a gente vive de maneira plena para Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé, orarmos, encerrando esse momento e recebermos a bênção do nosso Deus.
Deus, eu quero agradecer ao Senhor imensamente pela graça que temos em Cristo Jesus. E eu quero, Deus, também, ó Pai, pedir ao Senhor que nos ajude a entender perfeitamente o plano do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade. Paulo nos ensina muito que andar dentro da sua vontade ou de acordo com a sua vontade traz satisfação para a nossa alma, nos faz viver contentes em toda e qualquer situação, porque o que mais importa nessa vida é fazer a tua vontade. E nos ensine e nos ajude a assim vivermos, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.